Ela estava ali, de joelhos no chão, limpando o vinho que escorria pelos seus cabelos, e ninguém fazia nada. Mas o que essa faxineira fez depois deixou todos em choque, e ninguém imaginava o que aconteceria. Rosa ajeitou o cabelo pela terceira vez antes de tocar a campainha. O prédio espelhado se erguia à sua frente como uma montanha de vidro e aço, refletindo um céu que parecia julgar cada passo dela. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a carteira de trabalho. Depois de meses procurando emprego, finalmente conseguira uma vaga de faxineira no escritório de advocacia mais prestigioso da cidade, através de uma agência de empregos. Era irônico. Depois de anos defendendo clientes contra advogados corruptos, agora limparia o escritório de um deles. A recepcionista nem levantou os olhos quando ela se apresentou. Apenas apontou para um corredor comprido e disse que procurasse o Sr. Marcelo. Rosa caminhou devagar, observando as paredes cobertas de diplomas dourados e fotografias de homens importantes apertando mãos. O cheiro de couro caro e perfume importado pairava no ar, criando uma atmosfera que a fazia se sentir cada vez menor. Marcelo estava de costas quando ela entrou na sala, falando ao telefone com alguém sobre ações na bolsa. Quando se virou e a viu, sua expressão mudou completamente. Os olhos dele percorreram Rosa de cima a baixo, parando nos sapatos gastos e no vestido simples que ela havia escolhido com tanto cuidado naquela manhã. "Então você é a nova faxineira", disse ele, desligando o telefone com um movimento brusco. "Espero que trabalhe melhor do que se arruma." Rosa sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve o sorriso educado que havia ensaiado no espelho de casa. "Bom dia, senhor. Estou aqui para começar o trabalho." "Trabalho?" Marcelo soltou uma risada seca. "Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa direito. A última faxineira que tivemos aqui quebrou uma estatueta que valia mais do que você vai ganhar em um ano. 2 advogados que passavam pelo corredor pararam na porta, atraídos pela conversa. Rosa percebeu que estava sendo observada como um animal no zoológico. Marcelo parecia estar se divertindo com a situação. "Rodrigo Eduardo", ele chamou os colegas. "Vejam só a nossa nova funcionária. Espero que ela não confunda os produtos de limpeza com os uísques importados que temos no bar." Os homens riram, mas foi uma risada desconfortável. Rosa viu nos olhos deles algo que parecia constrangimento, como se quisessem estar em qualquer lugar menos ali. Ela baixou a cabeça e sussurrou que ia buscar os materiais de limpeza. "Ótima ideia", Marcelo continuou. "E quando terminar, não esqueça de limpar embaixo das mesas. Pessoas como você precisam se acostumar com essa posição." Rosa passou o resto da manhã limpando em silêncio, tentando ignorar os comentários maldosos que Marcelo fazia sempre que passava perto dela. Cada piada, cada olhar de desprezo, cada suspiro impaciente quando ela se movia mais devagar, eram como pequenas facadas que ela engolia sem reagir. Precisava daquele emprego. Precisava da dignidade que vem de um trabalho honesto, mesmo que custasse sua autoestima. A situação piorou quando chegou a hora do almoço. Marcelo havia organizado uma reunião com clientes importantes na sala principal, servindo vinhos caros e petiscos sofisticados. Rosa estava limpando discretamente as outras salas quando ouviu seu nome sendo chamado com impaciência. "Rosa, venha aqui agora!" Ela correu até a sala principal, onde encontrou Marcelo segurando uma taça de vinho tinto, cercado por homens que pareciam donos do mundo. Todos pararam de conversar quando ela entrou, criando um silêncio pesado que fez seu coração disparar. "Que trapalhada", disse Marcelo, apontando para uma pequena mancha vermelha no carpete bege. "Derrubei um pouco de vinho aqui." "Limpa isso antes que manche definitivamente." Rosa correu para buscar os produtos de limpeza, suas mãos tremendo enquanto preparava a solução. Quando voltou, Marcelo continuava conversando com os clientes sobre contratos milionários, como se ela não existisse. Ela se ajoelhou no chão caro e começou a esfregar a pequena mancha, tentando ser o mais discreta possível. "Desculpem a interrupção", Marcelo disse aos clientes sem nem olhar para Rosa. "Às vezes precisamos lidar com essas situações domésticas." Rosa sentiu cada palavra como um golpe, mas continuou trabalhando em silêncio. A mancha estava quase saindo quando ouviu passos se aproximando. Marcelo estava bem ao lado dela, ainda segurando a taça meio cheia. "Você está demorando muito", ele disse, e havia algo perigoso na voz dele.
Talvez precise de mais motivação. Rosa levantou os olhos, confusa. Foi então que viu o sorriso cruel no rosto dele. Antes que pudesse reagir ou se mover, Marcelo virou a taça e despejou todo o vinho restante bem na cabeça dela. Rosa sentiu cada gota gelada como uma bofetada na alma. O líquido escorrendo não apenas pelo rosto, mas carregando consigo anos de dignidade construída. O líquido gelado escorreu pelos cabelos grisalhos de Rosa, manchando seu rosto e pingando no carpete que ela havia acabado de limpar. O silêncio na sala foi absoluto. O silêncio na sala foi tão pesado que até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Um dos clientes murmurou: "Isso foi longe demais", e começou a guardar os papéis. Rosa permaneceu imóvel, de joelhos no chão, com o vinho escorrendo pelo rosto. Por um segundo, Rosa sentiu vontade de se levantar e mostrar para ele quem ela realmente era. Mas a necessidade daquele emprego pesou mais que sua dignidade ferida. Não chorou, não gritou, não se levantou para confrontar Marcelo. Apenas ficou ali, absorvendo a humilhação como uma esponja absorve água suja. "Pronto", disse Marcelo, colocando a taça vazia na mesa. "Agora você tem trabalho de verdade para fazer. E da próxima vez, seja mais rápida." Os clientes se entreolharam desconfortavelmente. Um deles murmurou algo sobre precisar sair mais cedo. Outro fingiu receber uma ligação importante. Em poucos minutos, a sala esvaziou, deixando apenas Rosa ajoelhada no chão e Marcelo observando sua obra com satisfação doentia. Rosa finalmente se levantou devagar, limpou o rosto com as mãos e foi buscar mais produtos de limpeza. Marcelo riu e saiu da sala, deixando-a sozinha com sua dor e sua dignidade destroçada. Ela voltou a se ajoelhar e começou a limpar o carpete novamente, mas desta vez as lágrimas misturavam com o vinho, criando manchas que nenhum produto conseguiria apagar. Naquele momento, Rosa tomou uma decisão silenciosa. Não sabia como nem quando, mas aquela humilhação não ficaria sem resposta. Ela havia sido quebrada, mas não estava morta. E às vezes, das cinzas da humilhação, nasce uma força que ninguém espera. Rosa chegou em casa quando o sol já se escondia atrás dos prédios do bairro popular onde morava. Suas roupas ainda cheiravam a vinho, e cada passo na escada rangente do prédio velho parecia ecoar a humilhação que havia sofrido. Ela parou na frente da porta do apartamento pequeno, respirou fundo e tentou encontrar forças para entrar com dignidade. A vizinha Helena estava regando as plantas no corredor quando viu Rosa subindo as escadas. A mulher mais velha imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. Os cabelos de Rosa ainda estavam úmidos, havia uma mancha escura na blusa, e seus olhos carregavam uma tristeza que ia muito além do cansaço normal de um dia de trabalho. "Rosa, minha filha, o que aconteceu com você?" Rosa tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o tremor na voz. "Foi só um acidente no trabalho, dona Helena. Nada demais." Helena largou o regador e se aproximou. Eram vizinhas há poucos meses, desde que Rosa havia se mudado para aquele apartamento minúsculo, mas a mulher já havia percebido que havia algo diferente naquela nova moradora. Rosa falava de um jeito educado demais para quem sempre havia trabalhado com limpeza. Às vezes usava palavras como precedente e jurisprudência nas conversas casuais, sem nem perceber. Usava palavras que gente simples normalmente não conhecia. E tinha uma postura que não combinava com a vida que aparentava levar. "Isso não foi acidente nenhum", disse Helena, tocando o braço de Rosa com carinho. "Alguém fez isso com você de propósito." Rosa desabou. As lágrimas que havia segurado o dia inteiro finalmente começaram a cair, e ela não conseguiu mais fingir que estava bem. Helena a abraçou ali mesmo no corredor, deixando que ela chorasse toda a dor acumulada. "Entre aqui em casa", sussurrou Helena. "Vamos conversar direito." O apartamento de Helena era parecido com o de Rosa, pequeno mas aconchegante, cheio de fotografias de família e plantas que tornavam o ambiente mais caloroso. Rosa lembrou da casa que tinha antes, com estante cheia de livros de direito e diplomas na parede. Rosa se sentou no sofá velho e aceitou a xícara de chá que Helena lhe ofereceu. O líquido quente a ajudou a se acalmar o suficiente para contar o que havia acontecido. "Ele jogou vinho na minha cabeça", disse Rosa, a voz saindo como um sussurro.
Na frente de todos os clientes importantes dele. Me tratou como se eu fosse lixo. Helena balançou a cabeça indignada. Esse homem é um monstro. Ninguém merece ser tratado assim. Eu preciso desse emprego, dona Helena. Não tenho para onde correr. Rosa, Helena disse devagar. Posso te fazer uma pergunta? Rosa assentiu, enxugando os olhos com o lenço que Helena havia lhe dado. Você sempre trabalhou com limpeza? A pergunta pegou Rosa desprevenida. Ela hesitou, como se estivesse decidindo se podia confiar na vizinha com a verdade. Helena esperou pacientemente, percebendo que estava tocando em algo profundo e doloroso. Não, Rosa respondeu finalmente. Eu era advogada. Helena arregalou os olhos. Advogada? Formada pela melhor universidade do estado. Trabalhei durante anos defendendo pessoas que não tinham dinheiro para pagar outros advogados. Famílias pobres, trabalhadores explorados, gente que precisava de justiça, mas não tinha como pagar por ela. A revelação caiu como um raio na sala pequena. Helena olhou para Rosa com uma expressão completamente diferente, vendo agora a mulher educada, inteligente e corajosa que se escondia por trás da faxineira humilhada. O que aconteceu? Perguntou Helena suavemente. Rosa levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada lá embaixo. Cada palavra que saiu da sua boca parecia doer fisicamente. Eu defendi uma família contra uma empresa muito poderosa. A empresa havia despejado produtos tóxicos perto de onde eles moravam, e várias crianças ficaram doentes. A família não tinha dinheiro para pagar tratamento médico, nem advogado. Helena se aproximou, percebendo que Rosa estava revivendo uma das piores experiências da sua vida. Eu aceitei o caso de graça. Gastei minha própria economia contratando peritos, fazendo exames, juntando provas. Foi uma batalha que durou meses. E vocês ganharam? Rosa sorriu amargamente. Ganhamos. A empresa foi condenada a pagar uma indenização milionária para a família e ainda teve que limpar toda a área contaminada. Então por que você não está mais trabalhando como advogada? Porque essa empresa tinha conexões muito poderosas. Políticos, juízes, outros advogados influentes. Eles não gostaram nada de perder aquele caso para uma advogada que trabalhava de graça defendendo o pobre. Helena sentiu um frio na barriga, percebendo que a história estava longe de ter um final feliz. Durante 6 meses, eles plantaram evidências falsas, compraram testemunhas e forjaram documentos que me incriminavam. O processo disciplinar foi uma farsa, mas eu não tinha recursos para me defender adequadamente. Rosa continuou. Plantaram provas falsas de que eu havia aceitado suborno do outro lado. Forjaram documentos, compraram testemunhas, fizeram parecer que eu havia traído meus próprios clientes. Meu Deus do céu! Perdi minha licença profissional. Fui processada por corrupção. Tive que vender minha casa, meu carro, tudo que tinha para pagar os advogados que tentaram me defender. Mas não adiantou. Eles tinham poder demais. Rosa voltou para o sofá e se sentou pesadamente, como se o peso de toda aquela injustiça estivesse esmagando seus ombros. A família que eu defendi nunca soube a verdade. Eles acreditaram nas mentiras que espalharam sobre mim. Pensam que eu os traí por dinheiro. Helena estava com lágrimas nos olhos. Rosa, isso é uma injustiça terrível. O pior é que as crianças que ficaram doentes por causa daquela empresa ainda precisavam de tratamento médico. O dinheiro da indenização era a única esperança delas, e eu não pude mais ajudar. As 2 mulheres ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso daquela revelação. Helena finalmente entendeu por que Rosa aceitava as humilhações de Marcelo em silêncio. Ela não era apenas uma faxineira desesperada por trabalho. Era uma mulher que havia perdido tudo defendendo os mais fracos, e agora tentava reconstruir sua vida do zero. Rosa, disse Helena, você não pode deixar esse Marcelo continuar te tratando assim. Não depois de tudo que você já passou. O que posso fazer? Sou apenas uma faxineira agora. Ninguém vai acreditar em mim se eu reclamar de um advogado poderoso. Você não é apenas uma faxineira. Você é uma mulher que já enfrentou gente muito mais poderosa que esse Marcelo. Você é uma guerreira. Rosa balançou a cabeça. Era uma guerreira. Agora sou só uma mulher quebrada tentando sobreviver. Helena foi até uma gaveta e tirou uma pasta com documentos antigos.
Minha mãe também passou por injustiças no trabalho, disse Helena. Ela me ensinou que mulher forte não desiste na primeira queda, disse Helena mostrando a foto para Rosa. Ela também era advogada numa época em que quase não existiam mulheres na profissão. Rosa pegou a foto e observou a mulher determinada, que sorria para a câmera. Minha mãe sempre me dizia uma coisa: a justiça não é sobre ter poder, é sobre ter coragem. E Rosa, você tem mais coragem que qualquer pessoa que eu já conheci. Não sei se ainda tenho coragem para alguma coisa. Tem sim. Senão você não teria aceitado aquele caso difícil lá no passado. Senão você não teria vendido tudo para se defender quando armaram contra você. Senão você não estaria aqui, trabalhando honestamente para reconstruir sua vida. Rosa devolveu a foto e olhou para Helena com os olhos cheios de lágrimas. Mas desta vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alguém que estava começando a lembrar quem realmente era. Dona Helena, eu tenho medo de lutar de novo e perder tudo outra vez. Minha filha, você já perdeu tudo. Agora só pode ganhar. As palavras de Helena ecoaram na mente de Rosa como um despertar. Ela realmente já havia perdido tudo. Sua carreira, sua casa, sua reputação, sua confiança. O que mais Marcelo poderia tirar dela? Sabe o que me deixa mais revoltada? Disse Rosa, e Helena percebeu que algo havia mudado no tom da voz dela. É que ele provavelmente está fazendo coisas erradas naquele escritório. Gente como ele sempre está. Como assim? Advogados corruptos sempre deixam rastros, documentos, contratos suspeitos, clientes que são explorados. Eu passei a vida inteira identificando esse tipo de coisa. Helena sorriu pela primeira vez desde que Rosa havia chegado. E agora você está dentro do escritório dele, vendo tudo. Exato. Como faxineira sou invisível. Ninguém se importa com o que eu vejo ou ouço. Rosa se levantou do sofá com uma energia diferente. Não era mais a mulher quebrada que havia chegado ali meia hora antes. Era alguém que estava redescobrindo sua força interior. Não era coragem total ainda, mas era o primeiro passo para recuperá-la. Rosa tocou inconscientemente a bolsa onde guardava, escondido, seu diploma de direito amarelado pelo tempo. Dona Helena, acho que chegou a hora de parar de me esconder. O que você vai fazer? Rosa sorriu, e foi um sorriso que Helena nunca havia visto antes. Era o sorriso de uma advogada experiente que acabara de encontrar uma brecha no caso mais difícil da carreira. Vou fazer o que sempre fiz. Vou defender quem precisa de justiça, começando por mim mesma. Naquela noite, Rosa não dormiu. Ficou acordada, pensando em tudo que havia perdido e em tudo que ainda podia recuperar. Marcelo havia humilhado a mulher errada. Ele não sabia com quem estava mexendo. E Rosa estava pronta para lembrá-lo de que nem toda batalha é ganha por quem tem mais poder. Às vezes, é ganha por quem tem mais coragem. Rosa chegou ao escritório na manhã seguinte com uma mentalidade completamente diferente. O uniforme de faxineira não a incomodava mais tanto, porque agora ela sabia que era apenas um disfarce temporário. Seus olhos observavam cada detalhe do ambiente luxuoso com o olhar treinado de uma advogada experiente, não mais com a timidez de uma funcionária intimidada. Marcelo chegou mais tarde, como sempre, exalando aquele ar de superioridade que Rosa agora conseguia identificar como insegurança disfarçada. Ele nem olhou para ela quando passou, como se a humilhação do dia anterior tivesse sido completamente esquecida. Para ele, Rosa não passava de um objeto descartável no cenário de sua vida importante. A rotina matinal transcorreu normalmente. Rosa limpou as salas vazias, organizou os materiais, preparou as salas de reunião para mais um dia de negócios milionários. Mas desta vez prestava atenção em cada conversa sussurrada, cada documento deixado sobre as mesas, cada nome mencionado nas ligações telefônicas que os advogados faziam pensando que ela era apenas parte da mobília. Foi durante a limpeza da sala de Marcelo que Rosa notou algo estranho. Ele havia saído para uma reunião externa, deixando a mesa coberta de papéis como sempre. Mas quando Rosa começou a organizar os documentos para a limpeza, um nome familiar chamou sua atenção. Senhora Antônia Ferreira. Rosa parou imediatamente. Antônia Ferreira era uma cliente que ela havia defendido alguns anos antes, quando ainda exercia a advocacia. Uma senhora de idade que havia perdido o marido em acidente de trabalho e lutava por uma pensão justa.
Rosa conseguira uma indenização substancial para ela, o suficiente para garantir uma velhice digna. Com as mãos tremendo ligeiramente, Rosa pegou o documento e leu rapidamente. Era um processo de revisão da pensão de Antônia, mas algo estava terrivelmente errado. Os valores mencionados eram muito menores do que Rosa sabia que a senhora recebia. E o pior, havia uma procuração assinada por Antônia dando poderes para Marcelo administrar todos os seus bens. O coração de Rosa acelerou. Antônia mal sabia ler direito. Nunca assinaria uma procuração tão ampla sem entender completamente o que estava fazendo. Rosa conhecia a senhora bem o suficiente para saber que ela jamais confiaria sua segurança financeira a um estranho. Rapidamente, Rosa fotografou o documento com o celular velho que carregava no bolso do uniforme. Suas mãos de ex-advogada ainda sabiam identificar irregularidades jurídicas mesmo na pressa e no nervosismo. Guardou o telefone e continuou fingindo que organizava os papéis, mas seu cérebro estava funcionando em velocidade máxima. Quando terminou a limpeza daquela sala, Rosa estava com uma suspeita terrível se formando na mente. Se Marcelo estava explorando Antônia, quantas outras pessoas idosas e vulneráveis poderiam estar sendo vítimas do mesmo esquema? A resposta chegou mais cedo do que esperava. Durante a limpeza da sala de arquivos, Rosa encontrou uma pasta mal fechada que havia caído atrás de um armário. Ao abri-la para guardá-la no lugar correto, viu dezenas de nomes que reconhecia. Eram todos clientes antigos seus, pessoas simples que haviam conseguido indenizações ou pensões através de processos que ela havia conduzido. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Cada processo estava sendo revisado pelo escritório de Marcelo, sempre com a mesma justificativa técnica. Inconsistências na documentação original requerem redução dos valores. E todos tinham procurações assinadas, dando poderes totais para o escritório administrar os recursos. A descoberta era devastadora. Marcelo não era apenas um chefe arrogante que humilhava funcionários. Ele estava roubando sistematicamente de pessoas idosas e vulneráveis, aproveitando-se da confiança e da falta de conhecimento jurídico delas. E o pior, estava usando como base os casos que a própria Rosa havia ganho quando ainda era advogada. Rosa fotografou página após página, suas mãos tremendo não mais de medo, mas de indignação pura. Cada nome na lista representava uma família que ela conhecia. Pessoas que haviam lutado tanto para conseguir aquelas indenizações e agora estavam sendo roubadas por um homem que se aproveitava da própria bondade delas. Foi nesse momento que Rosa ouviu passos no corredor. Rapidamente guardou a pasta no lugar e fingiu que estava limpando o chão. Mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que quem quer que estivesse chegando poderia ouvi-lo. Rosa era a voz de Carla, uma das secretárias mais novas do escritório. Você está bem? Parece meio pálida. Rosa levantou devagar, tentando controlar a respiração. Carla era uma moça jovem, recém-formada, que sempre tratava Rosa com educação. Diferente dos outros funcionários, ela nunca demonstrara desprezo pela faxineira e às vezes até conversava alguns minutos sobre assuntos do dia a dia. Estou bem, sim, só um pouco cansada. Rosa respondeu, observando o rosto preocupado de Carla. Rosa, posso te fazer uma pergunta estranha? O tom de Carla fez Rosa parar completamente o que estava fazendo. Havia algo na voz da moça que sugeria que ela também estava perturbada com alguma coisa. Claro, pode falar. Carla olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas, antes de continuar. Você tem notado coisas estranhas aqui no escritório? Clientes que chegam alegres e saem chorando? Pessoas idosas que vêm assinar papéis sem entender direito o que estão assinando? Rosa sentiu o coração disparar. Carla também havia notado irregularidades. Por que está perguntando isso? Porque ontem eu vi o Sr. Marcelo conversando com uma senhora muito idosa. Ela estava confusa, perguntando sobre a pensão do marido que havia diminuído. E ele disse que era normal, que os valores sempre sofrem ajustes. Mas, Rosa, eu vi os documentos. A pensão dela não diminuiu por ajuste legal. Foi reduzida porque o escritório está cobrando uma taxa de administração de 60%. Rosa quase deixou o pano de limpeza cair. 60%? Sim, e não é só ela. Tem uma lista inteira de pessoas na mesma situação. Todos clientes idosos.
todos com procurações que dão poder total para o escritório administrar os recursos deles. As duas mulheres se olharam em silêncio por alguns segundos, cada uma processando o que acabara de descobrir. Rosa percebeu que Carla estava tão perturbada quanto ela, mas por motivos diferentes. Para Carla, aquilo representava uma questão ética no trabalho. Para Rosa, era pessoal e doloroso de uma forma que a jovem secretária não podia imaginar. Carla, Rosa disse cuidadosamente, o que você pretende fazer com essa informação? Não sei. Tenho medo de falar alguma coisa e perder o emprego. Mas também não consigo continuar fingindo que não vejo o que está acontecendo. Rosa tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Carla, posso confiar em você? Claro. Eu também notei irregularidades e tenho motivos pessoais para querer que isso pare. Carla franziu a testa. Que tipo de motivos pessoais? Rosa respirou fundo. Era um risco enorme, mas sentia que precisava de uma aliada. E Carla parecia ser a única pessoa naquele escritório que ainda tinha consciência moral. Porque eu conheço essas pessoas. Várias delas já foram minhas clientes. Suas clientes? Mas você é faxineira. Nem sempre fui faxineira, Carla. A revelação pegou a jovem completamente desprevenida. Rosa viu nos olhos de Carla uma mistura de confusão e curiosidade que ela reconhecia bem. Era a mesma expressão que Helena havia tido na noite anterior. Eu era advogada, Rosa continuou. E vários dos nomes que você viu nessa lista são pessoas que conseguiram suas indenizações através de processos que eu conduzi. Agora Marcelo está roubando delas usando exatamente os recursos que eu ajudei a conquistar. Carla ficou boquiaberta. Você era advogada? Mas como? É uma história longa e dolorosa. O importante agora é que temos informação suficiente para parar o que Marcelo está fazendo. Temos? Rosa assentiu. Se você estiver disposta a me ajudar. Porque sozinha eu sou apenas uma faxineira fazendo acusações sem prova. Mas com seu acesso aos arquivos e meu conhecimento jurídico, podemos construir um caso sólido contra ele. Carla hesitou por alguns segundos, claramente pesando os riscos e as consequências. Finalmente assentiu com determinação. Essas pessoas não merecem ser roubadas. Vamos fazer alguma coisa. Então precisamos ser muito cuidadosas. Marcelo não pode nem sonhar que estamos investigando ele. O que você precisa que eu faça? Primeiro, preciso de acesso aos contratos originais dessas procurações. Quero ver como ele conseguiu que pessoas mal alfabetizadas assinassem documentos tão complexos. Posso conseguir isso? Tenho acesso ao arquivo digital. Segundo, precisamos identificar um padrão. Quantas pessoas estão sendo afetadas? Há quanto tempo isso está acontecendo? Qual o valor total que está sendo desviado? Carla assentiu, absorvendo cada instrução como se Rosa fosse ainda a advogada experiente que havia sido no passado. E terceiro, Rosa continuou, precisamos encontrar uma forma de expor tudo isso sem que ele possa se livrar das evidências ou intimidar as vítimas. Como vamos fazer isso? Rosa sorriu pela primeira vez desde que havia descoberto o esquema. Era o sorriso de alguém que acabara de encontrar uma causa pela qual valia a pena lutar novamente. Deixa comigo. Eu já derrubei esquemas piores que este. Naquela tarde, Rosa voltou para casa com uma energia que não sentia há meses. Helena estava regando as plantas quando a viu subindo as escadas e imediatamente percebeu a mudança. Rosa, você está diferente hoje. Estou mesmo, dona Helena. Encontrei meu propósito novamente. O que aconteceu? Rosa contou tudo para a vizinha. As descobertas, a conversa com Carla, o plano que estava começando a se formar em sua mente. Helena ouvia com atenção crescente, vendo renascer na amiga a mulher corajosa que havia escolhido defender os mais fracos, mesmo sabendo dos riscos. Isso é perigoso, Rosa. Se esse homem já conseguiu destruir sua carreira uma vez, desta vez é diferente, Helena. Desta vez eu não estou sozinha. E desta vez eu sei exatamente com quem estou lidando. Marcelo pode ser poderoso, mas não é mais esperto que a ganância dele. Rosa passou a noite organizando um plano detalhado. Cada passo estava calculado. Cada movimento estava pensado para maximizar o impacto e minimizar os riscos. Ela havia perdido uma batalha no passado, mas aprendera lições valiosas sobre como enfrentar adversários poderosos. E dessa vez, ela não lutaria apenas por justiça abstrata. Lutaria pelas pessoas que conhecia pessoalmente,
cujos rostos conseguia visualizar, cujas histórias faziam parte da própria história dela. Marcelo havia cometido um erro fatal. Havia roubado das pessoas erradas e subestimado a mulher errada. A guerra estava declarada, mas dessa vez Rosa sabia exatamente como vencer. Rosa chegou ao escritório na manhã seguinte com o coração batendo forte, mas não de medo. Era a adrenalina de quem estava prestes a começar uma missão que poderia mudar tudo. Ela havia passado a madrugada organizando cada detalhe do plano, e agora chegara a hora de colocá-lo em prática. Carla já estava no escritório quando Rosa entrou, e as duas trocaram um olhar discreto de cumplicidade. A jovem secretária parecia nervosa, mas determinada. Durante a conversa da tarde anterior, elas haviam estabelecido um código simples. Se houvesse perigo ou se alguém estivesse por perto, Carla diria algo sobre o tempo, e Rosa saberia que precisava interromper qualquer atividade suspeita. A rotina matinal começou normalmente. Rosa limpava as salas enquanto observava os movimentos de todos os funcionários, identificando os horários em que cada área ficava vazia. Marcelo chegou mais tarde, como sempre, falando alto ao telefone sobre um jantar importante que teria naquela noite com potenciais investidores. "Rodrigo!" gritou Marcelo para um dos sócios. "Você confirmou o restaurante para hoje à noite? Esses investidores de Brasília não podem esperar nenhum minuto." Rosa prestou atenção na conversa. Se Marcelo estaria fora durante a noite, seria a oportunidade perfeita para acessar seu escritório com mais tranquilidade. Ela fez uma anotação mental e continuou limpando, sempre invisível aos olhos dos advogados importantes. Durante o intervalo do almoço, quando a maioria dos funcionários saiu, Carla se aproximou de Rosa na sala de arquivos. "Consegui isso aqui", sussurrou, entregando uma pasta com cópias de contratos. Rosa abriu a pasta e sentiu o estômago revirar. Eram os contratos de procuração que haviam sido assinados pelos clientes idosos, mas não eram os contratos que ela esperava ver. Estes eram documentos completamente diferentes dos que normalmente se apresentavam para assinatura. "Carla, esses contratos têm duas versões", Rosa disse, folheando rapidamente os papéis. "Como assim? Olha aqui. Este é o contrato que foi apresentado para a senhora Antônia assinar. Linguagem simples, fácil de entender, dizendo apenas que o escritório vai ajudar com questões burocráticas da pensão." Rosa virou a página e mostrou outro documento. "E este é o contrato que foi registrado oficialmente. Dá poderes totais para o escritório administrar todos os bens dela, cobrar taxas de administração e até mesmo vender propriedades se necessário." Carla ficou pálida. Isso é falsificação de documento? É pior que isso. É um esquema sofisticado de enganar pessoas que confiam na honestidade dos advogados." Rosa continuou examinando os papéis, e cada documento que via confirmava suas piores suspeitas. Dezenas de pessoas idosas haviam assinado contratos simples, mas os documentos registrados eram completamente diferentes, dando poderes quase ilimitados para Marcelo administrar as vidas financeiras delas. "Rosa", Carla disse nervosamente, "preciso te contar mais uma coisa." "O quê?" "Ontem à noite, depois da nossa conversa, eu fiquei pensando se devia ou não me envolver nisso. Então resolvi dar uma olhada nos arquivos digitais do escritório." Rosa parou de folhear os documentos e olhou diretamente para Carla. "E o que você encontrou?" "Uma pasta escondida no servidor. Está protegida por senha, mas consegui ver o nome dos arquivos." "Que nomes?" Carla tirou um papel amassado do bolso. "Lista de clientes vulneráveis, estratégias de convencimento e o pior, plano de expansão para outras cidades." Rosa sentiu um frio na espinha. "Outras cidades? Parece que Marcelo não está fazendo isso só aqui. Ele tem contatos em escritórios de advocacia de pelo menos 5 cidades diferentes." A informação mudou completamente a dimensão do problema. Rosa havia pensado que estavam lidando com um advogado desonesto, explorando alguns clientes locais. Mas agora percebia que era algo muito maior. Era uma rede organizada de exploração de idosos, operando em escala regional. "Carla, você consegue acessar essa pasta?" "Não sei a senha, mas tenho uma ideia de como descobrir." "Como?" "Marcelo sempre usa senhas relacionadas aos carros dele. Já vi ele digitando e sempre são números que correspondem aos modelos dos carros que tem na garagem."
Rosa sorriu pela primeira vez naquela manhã. Você é mais observadora do que imaginei. Quando você trabalha para pessoas que te tratam como móvel, acaba prestando atenção em detalhes que eles nem percebem que você vê. As duas passaram o resto do intervalo planejando como acessar os arquivos digitais. Carla sabia quais horários Marcelo costumava sair do escritório, e Rosa podia criar distrações limpando outras áreas se alguém aparecesse inesperadamente. Quando os funcionários voltaram do almoço, Rosa e Carla retomaram suas atividades normais, mas agora funcionavam como uma equipe coordenada. Cada olhar, cada gesto, cada movimento estava calculado para não despertar suspeitas. No meio da tarde, a oportunidade surgiu. Marcelo saiu para uma reunião externa que duraria pelo menos 2 horas, e a maioria dos outros advogados estava ocupada com clientes nas salas de reunião. Carla fez sinal para Rosa e as duas se dirigiram discretamente para o escritório de Marcelo. Rosa ficou de vigia enquanto Carla ligava o computador dele. Primeira senha, Carla murmurou, digitando uma sequência de números. Não deu certo, ela sussurrou depois de alguns segundos. Tenta outra. Rosa estava nervosa, mas também sentia uma familiaridade estranha com aquela situação. Nos seus tempos de advogada, havia participado de várias investigações que exigiam coleta discreta de evidências. Seus instintos profissionais estavam voltando gradualmente. Consegui, Carla sussurrou animada. Rosa se aproximou da tela e viu uma pasta com dezenas de arquivos. Relatórios detalhados sobre cada cliente idoso, incluindo informações pessoais que Marcelo não deveria ter. Dados sobre patrimônio, condições de saúde, grau de alfabetização, presença ou ausência de familiares próximos. Meu Deus, Rosa murmurou. Ele fez um perfil psicológico de cada vítima. Olha este aqui. Carla apontou para um arquivo. Estratégias específicas para convencer pessoas com diferentes graus de escolaridade. Rosa leu rapidamente o documento e sentiu nojo. Era um manual detalhado de manipulação psicológica, ensinando como explorar as vulnerabilidades emocionais de pessoas idosas para fazê-las assinar documentos que não entendiam completamente. Carla, você precisa copiar tudo isso. Já estou fazendo. Trouxe um pendrive. Enquanto Carla copiava os arquivos, Rosa continuou explorando as pastas. Foi então que encontrou algo que a fez engasgar. Carla, olha isso aqui. Na tela havia uma planilha com valores financeiros. Era uma contabilidade detalhada de quanto dinheiro havia sido desviado de cada cliente, mês a mês, durante os últimos anos. 2.400.000 reais. Rosa leu em voz alta. Ele desviou quase 2,5 milhões só nos últimos anos. E olha aqui embaixo, Carla apontou. Meta para este ano, 5 milhões. Rosa sentiu uma raiva fria tomando conta dela. Não era apenas indignação moral, era pessoal. Muitos daqueles nomes na planilha representavam pessoas que ela havia ajudado a conseguir aquele dinheiro quando ainda era advogada. Pessoas que haviam confiado nela, que haviam lutado por justiça e que agora estavam sendo roubadas usando exatamente os recursos que ela havia conquistado para elas. Rosa, Carla disse nervosamente, alguém está vindo. Rosa ouviu passos no corredor e imediatamente entrou em ação. Fecha tudo, rápido. Carla fechou os programas enquanto Rosa corria para pegar os produtos de limpeza que havia deixado estrategicamente do lado de fora da sala. Quando Eduardo, um dos sócios, apareceu na porta do escritório de Marcelo, encontrou Rosa limpando a mesa e Carla organizando alguns documentos. O que vocês estão fazendo aqui? Eduardo perguntou com suspeita. Limpeza de rotina. Rosa respondeu calmamente. O senhor Marcelo pediu para dar uma atenção especial no escritório dele antes da reunião de hoje à noite. Eduardo olhou ao redor, claramente desconfiado, mas não conseguiu identificar nada específico que justificasse sua suspeita. Carla, você não deveria estar ajudando com limpeza. Tem trabalho de secretária para fazer. Você tem razão, Carla respondeu educadamente. Só estava organizando uns documentos que caíram. Já estou terminando. Eduardo ficou ali por mais alguns segundos, observando antes de se afastar. Rosa continuou limpando normalmente, mas seu coração estava disparado. Haviam passado muito perto de serem descobertas. Depois que Eduardo saiu, Carla sussurrou. Consegui copiar tudo,
Mais de 200 arquivos. Ótimo. Agora precisamos analisar tudo isso com calma e decidir como usar essas informações. Naquela noite, Rosa e Helena se reuniram no apartamento da vizinha para examinar todo o material que Carla havia conseguido. Helena, que havia trabalhado anos como funcionária de cartório, entendia de documentos oficiais e conseguiu identificar várias irregularidades que uma pessoa comum não perceberia. Rosa, isso aqui é material suficiente para acabar com a carreira desse homem, Helena disse, folheando os papéis impressos. Não é só sobre acabar com a carreira dele, Helena. É sobre devolver o dinheiro para essas pessoas e garantir que ele não possa fazer isso com mais ninguém. Mas como? Você não pode simplesmente levar isso para a polícia. Eles vão perguntar como você conseguiu esses documentos. Rosa sorriu. Era um sorriso que Helena não havia visto antes. Não era o sorriso triste da faxineira humilhada, nem o sorriso esperançoso da mulher que estava redescobrindo sua força. Era o sorriso confiante de uma advogada experiente que acabara de encontrar a brecha perfeita no caso mais importante da carreira. Helena, você se lembra do que eu te contei sobre meu amigo jornalista? Bruno? Exato. Bruno sempre disse que se eu algum dia encontrasse uma história que valesse a pena contar, ele me ajudaria a contá-la direito. Você vai dar essa história para a imprensa? Vou fazer melhor que isso. Vou usar a imprensa para forçar Marcelo a se expor publicamente. E quando ele estiver com a guarda baixa, tentando controlar os danos da matéria jornalística, vou confrontá-lo pessoalmente. Helena ficou preocupada. Rosa, isso é perigoso. Se ele já conseguiu destruir sua carreira uma vez, desta vez é diferente. Desta vez eu tenho provas concretas. Tenho uma aliada dentro do escritório. E tenho a vantagem de ele não saber quem eu realmente sou. Rosa se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Marcelo cometeu 2 erros fatais. Primeiro, subestimou a inteligência de Carla. Segundo, humilhou a pessoa errada. O que você vai fazer? Vou fazer o que sempre fiz, Helena. Vou lutar por justiça. A diferença é que desta vez, a luta também é pessoal. Naquela noite, Rosa ligou para Bruno e marcou um encontro para o dia seguinte. Tinha uma história para contar e sabia que seria uma história que mudaria muitas vidas, principalmente a dela. O plano estava funcionando perfeitamente. Mas Rosa sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Em breve, ela teria que enfrentar Marcelo cara a cara, não mais como a faxineira humilhada que ele desprezava, mas como a advogada experiente que ele nunca imaginou que existia debaixo do uniforme simples. A guerra estava apenas começando. Rosa chegou ao café 2 horas antes do encontro com Bruno, nervosa como não ficava há meses. Escolheu uma mesa nos fundos, longe de janelas e da movimentação principal, onde pudesse conversar sem ser vista por pessoas que eventualmente a reconhecessem. Seu coração batia forte, não apenas pela importância daquele encontro, mas porque sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Bruno chegou pontualmente como sempre. Rosa o reconheceu de longe pelo jeito descontraído de andar e pelo cabelo levemente desalinhado que ele nunca conseguia domar completamente. Eles haviam sido colegas da universidade, e Bruno era um dos poucos que havia mantido contato mesmo depois de sua queda profissional. Quando ele a viu, sua expressão mudou instantaneamente. Os últimos encontros entre eles haviam sido constrangedores, com Bruno tentando ajudar financeiramente e Rosa orgulhosa demais para aceitar. Agora, vendo-a vestida com roupas simples e o rosto marcado pelo cansaço, ele percebeu que a situação da amiga havia piorado ainda mais. Rosa, como você está? Perguntou ele, abraçando-a com carinho genuíno. Sobrevivendo, Bruno. Um dia de cada vez. Eles se sentaram e Bruno pediu café para os dois enquanto observava discretamente o estado emocional da amiga. Rosa parecia diferente. Havia uma determinação nos olhos dela que ele não via há muito tempo. Você disse no telefone que tinha algo importante para me contar, Bruno disse cuidadosamente. Rosa respirou fundo. Bruno, você se lembra de quando estudávamos juntos? Você sempre dizia que queria usar o jornalismo para expor injustiças. Lembro, e continuo fazendo isso. Então tenho uma história para você. Uma história que vai abalar a cidade inteira. Bruno se inclinou para a frente, interessado.
Rosa sempre havia tido um instinto apurado para identificar casos importantes. Que tipo de história? Rosa olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Depois tirou da bolsa uma pasta com cópias dos documentos que Carla havia conseguido. Um dos maiores escritórios de advocacia da cidade está roubando sistematicamente de clientes idosos. Como assim roubando? Fazem eles assinarem contratos simples, mas registram documentos completamente diferentes. Depois cobram taxas de administração absurdas e ainda por cima reduzem os valores das pensões e indenizações. Bruno folheou rapidamente os papéis. E Rosa viu o momento exato em que ele percebeu a dimensão do que estava vendo. Os olhos dele se arregalaram e ele soltou um assovio baixo. Rosa, isso aqui é explosivo. Quantas pessoas estão sendo afetadas? Mais de 60 só nesta cidade. E temos evidências de que a operação se estende para outras 5 cidades. Quantos milhões? Quase 2,5 milhões já foram desviados. A meta para este ano é de 5 milhões. Bruno colocou os papéis sobre a mesa e olhou diretamente para Rosa. Como você conseguiu essas informações? Rosa hesitou. Sabia que chegara o momento da verdade total. Porque eu trabalho no escritório. Você voltou a advogar? Não, Bruno. Eu trabalho como faxineira. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruno processou a informação lentamente, entendendo gradualmente a ironia cruel da situação. Sua amiga, uma das advogadas mais talentosas da turma deles, estava limpando os escritórios dos mesmos tipos de pessoas que haviam destruído sua carreira. Rosa, ele começou, mas ela o interrompeu. Não precisa dizer nada. Eu sei como parece. Mas, Bruno, essa é minha chance de fazer justiça novamente, de proteger as mesmas pessoas que sempre defendi. Quem está por trás disso? Marcelo Santana, sócio principal do escritório Santana. Rodrigues em Associados. Bruno anotou o nome, mas sua expressão continuava preocupada. Rosa, isso é perigoso. Se eles descobrirem que você está investigando, já descobri na pele o que essa gente é capaz de fazer. Mas desta vez tenho provas concretas e uma estratégia melhor. Que estratégia? Rosa se inclinou para a frente, baixando a voz. Você vai publicar a matéria expondo o esquema. Isso vai criar pressão pública e chamar a atenção das autoridades. Enquanto Marcelo estiver ocupado tentando controlar os danos da exposição na mídia, vou confrontá-lo diretamente. Confrontar como? Vou revelar quem eu realmente sou. Vou mostrar que ele passou meses humilhando e subestimando exatamente a pessoa que tinha capacidade para destruí-lo. Bruno balançou a cabeça. Rosa, você tem certeza disso? É muita exposição, muito risco. Bruno, você se lembra da nossa formatura? Do juramento que fizemos de usar nossos conhecimentos para defender a justiça? Lembro? Pois então. Chegou minha hora de honrar esse juramento. Não posso mais ser advogada registrada, mas ainda posso lutar por justiça. Bruno observou a determinação no rosto de Rosa e reconheceu a mulher corajosa que havia sido sua colega de faculdade. Era a mesma pessoa que aceitava casos impossíveis, que não recuava diante de adversários poderosos, que sempre escolhia o lado certo mesmo quando custava caro. Quanto tempo você precisa para preparar a matéria? Rosa perguntou. Com esse material? 2 dias para fazer uma investigação completa e confirmar todas as informações. Perfeito. Isso me dá tempo para preparar meu confronto com Marcelo. Rosa, você tem certeza de que quer confrontar ele diretamente? Pode ser perigoso. Rosa sorriu. E Bruno reconheceu naquele sorriso a mesma determinação que ela demonstrava quando estava prestes a fazer o discurso final nos tribunais. Bruno, Marcelo passou meses me tratando como se eu fosse invisível, como se fosse inferior demais para merecer respeito básico. Ele precisa olhar nos meus olhos quando descobrir que subestimou completamente a pessoa errada. E se ele tentar intimidar você? Se tentar usar os mesmos métodos que usou no passado? Desta vez vai ser diferente. Desta vez eu não estou lutando sozinha. Bruno assentiu lentamente. Está bem, vou preparar a matéria. Mas Rosa, promete que vai ter cuidado? Prometo. E Bruno, obrigada por acreditar em mim. Sempre acreditei, mesmo quando você parou de acreditar em si mesma.
Rosa voltou para casa naquela noite sabendo que havia dado o primeiro passo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Em 2 dias, a história de Marcelo estaria estampada nos jornais. Em 3 dias, ela estaria cara a cara com ele. Não mais como a faxineira humilhada, mas como a mulher que ele nunca deveria ter subestimado. Helena estava esperando no corredor quando Rosa subiu as escadas. Como foi o encontro? Bruno vai publicar tudo. A matéria sai depois de amanhã. E você? Está preparada para enfrentar esse homem? Rosa parou na porta do apartamento e se virou para a vizinha que havia se tornado sua maior aliada. Helena, você sabe qual é a diferença entre a Rosa de alguns meses atrás e a Rosa de hoje? Não sei. Me conta. A Rosa de alguns meses atrás lutava por justiça porque era seu trabalho. A Rosa de hoje luta por justiça porque é sua vingança. Helena sorriu. Vingança? Vingança justa. Pela humilhação que sofri, pelas pessoas que estão sendo roubadas e por todas as vezes que gente como Marcelo pensa que pode destruir a vida dos outros sem consequências. Rosa entrou no apartamento e se dirigiu até a gaveta onde guardava seu diploma de direito. Pegou o documento amarelado pelo tempo e o beijou suavemente. Minha filha, sussurrou para si mesma. Chegou a hora da mamãe mostrar que ainda sabe lutar. Porque às vezes a vida coloca você no chão para que você possa se levantar ainda mais forte. E Rosa estava pronta para se levantar de uma forma que Marcelo jamais esqueceria. A matéria de Bruno saiu na manhã de quinta-feira, estampada na primeira página do jornal local e nos principais portais de notícias da região. O título, em letras garrafais, dizia: Escritório de Advocacia de Elite acusado de desviar milhões de idosos vulneráveis. Rosa leu a reportagem 3 vezes, sentindo uma mistura de nervosismo e satisfação. Bruno havia feito um trabalho impecável, apresentando todas as evidências de forma clara e devastadora. Às 8 da manhã, Rosa entrou no escritório como sempre, mas sabia que aquele dia seria diferente de todos os outros. Seu celular não parava de tocar com notificações de sites de notícias compartilhando a matéria. A história estava ganhando proporções que nem ela havia imaginado. Carla chegou 20 minutos depois, pálida e claramente nervosa. Rosa, você viu o que está acontecendo? Vi. Como estão reagindo aqui dentro? Marcelo chegou cedo hoje. Está trancado na sala dele desde as 7 da manhã, gritando no telefone com advogados, assessores de imprensa, todo mundo. Rosa sentiu uma satisfação quente no peito. Ele está desesperado. Mais que desesperado. Está em pânico total. Rodrigo e Eduardo estão tentando se distanciar dele, dizendo que não sabiam de nada. E os outros funcionários? Todo mundo está sussurrando pelos corredores. Alguns estão com medo de serem demitidos. Outros estão revoltados por descobrir que trabalhavam para alguém desonesto. Rosa observou o movimento no escritório e percebeu que o ambiente estava completamente diferente. A arrogância usual havia sido substituída por nervosismo palpável. Funcionários conversavam em grupos pequenos, olhando constantemente para a sala de Marcelo como se esperassem uma explosão a qualquer momento. Por volta das 10 da manhã, Rosa estava limpando o corredor quando viu chegarem 2 homens de paletó que claramente não eram clientes comuns. Caminhavam com autoridade, carregavam pastas oficiais e tinham aquele jeito sério de quem estava ali para resolver questões graves. Vieram do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. Carla sussurrou quando passou por Rosa. E tem mais gente chegando. Rosa fingiu que continuava limpando, mas observava cada movimento. Em questão de 1 hora, o escritório foi invadido por jornalistas, investigadores e autoridades diversas. O luxo intimidador do ambiente havia se transformado em caos controlado, com pessoas sérias fazendo perguntas difíceis e exigindo respostas que Marcelo claramente não estava preparado para dar. Foi nesse momento que Rosa tomou a decisão final. Com todo mundo distraído pela confusão, entrou na sala de Marcelo sem bater na porta. Ele estava sentado atrás da mesa suntuosa, falando freneticamente no telefone com algum advogado de defesa. Quando viu Rosa entrando, fez um gesto impaciente para ela sair, como se ela fosse apenas mais uma interrupção irritante em um dia que já estava sendo o pior da vida dele. "Não agora!" gritou ele, cobrindo o telefone com a mão. "Não tem nada para limpar aqui." Rosa fechou a porta atrás de si e caminhou devagar até a mesa dele.
Vim falar com você, Marcelo. Falar sobre o quê? Você está louca? Saia da minha sala. Não vou sair. Marcelo desligou o telefone bruscamente e olhou para Rosa com uma mistura de irritação e descrença. Você enlouqueceu? Não percebe o que está acontecendo aqui? Tenho problemas muito mais importantes para resolver do que conversar com faxineira. Rosa se aproximou ainda mais da mesa e Marcelo percebeu algo diferente na postura dela. Não era mais a mulher submissa que ele estava acostumado a humilhar. Havia uma segurança, uma autoridade que ele não conseguia compreender. Marcelo, você sabe quem são Antônia Ferreira, José Roberto Santos e Maria da Conceição? O rosto dele mudou instantaneamente. Eram nomes da lista de clientes que estavam sendo explorados. Como você conhece esses nomes? Porque todos eles já foram meus clientes. Marcelo franziu a testa, confuso. Seus clientes? Do que você está falando? Rosa tirou da bolsa uma pasta que havia preparado cuidadosamente. Dentro estavam cópias de todos os documentos que Carla havia conseguido, organizados de forma profissional, com anotações jurídicas detalhadas nas margens. Estou falando que você passou meses humilhando e subestimando exatamente a pessoa que tinha capacidade para destruir você. Você está delirando. Você é uma faxineira. Sou Rosa Silva, formada em Direito pela Universidade Federal, especializada em casos de vulnerabilidade social. E cada pessoa que você está roubando conseguiu sua indenização através de processos que eu conduzi. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Marcelo olhou para Rosa como se estivesse vendo um fantasma. Sua mente tentava processar a informação impossível que havia acabado de ouvir. Isso é mentira, ele sussurrou. Rosa abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa luxuosa dele. Aqui estão todas as provas do seu esquema. Contratos duplicados, procurações forjadas, desvios de valores, tudo documentado. Marcelo olhou para os papéis e reconheceu imediatamente os documentos confidenciais que deveriam estar trancados em seu cofre particular. Como você conseguiu isso? A mesma forma que consegui expor empresas corruptas no passado, investigando com paciência e inteligência. Você foi quem vazou para a imprensa? Rosa sorriu. E foi um sorriso que Marcelo nunca havia visto antes. Não era o sorriso submisso da faxineira humilhada. Era o sorriso confiante de uma advogada experiente que acabara de vencer o caso mais importante da carreira. Fui eu quem orquestrou tudo. Cada matéria, cada prova, cada detalhe da investigação passou pelas minhas mãos. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Mas você é só uma faxineira. Sou uma faxineira que já derrubou esquemas muito maiores que o seu. Uma faxineira que conhece lei melhor que você. Uma faxineira que você subestimou completamente. Por que está fazendo isso? O que você quer? Rosa se inclinou sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos dele. Lembra quando você jogou vinho na minha cabeça? Marcelo engoliu seco, lembrando perfeitamente do momento. Naquele dia, você humilhou não apenas uma funcionária. Humilhou uma mulher que já havia dedicado a vida inteira defendendo exatamente as pessoas que você está roubando. Rosa, escuta. Não. Agora você escuta. Durante meses você me tratou como se eu fosse lixo. Riu de mim, me humilhou, fez piadas sobre minha condição financeira. Tudo isso enquanto roubava de pessoas que eu ajudei a conquistar aquele dinheiro. A voz de Rosa estava controlada, mas carregada de uma emoção que fez Marcelo perceber que ele estava diante de uma mulher muito mais perigosa do que jamais imaginara. O que você quer de mim? Ele perguntou, a voz saindo como sussurro. Quero que você assine a devolução integral de cada centavo que roubou. Quero que você entregue uma confissão completa. E quero que você peça desculpas pessoalmente para cada pessoa que enganou. E se eu não fizer? Rosa apontou para a janela, onde se ouvia o barulho de jornalistas e câmeras na entrada do prédio. Então você vai explicar para toda a imprensa como um dos advogados mais arrogantes da cidade foi desmascarado por uma faxineira que ele desprezava. Marcelo olhou para a janela e viu que havia dezenas de repórteres na calçada. Seu pesadelo estava sendo transmitido ao vivo para toda a cidade. Além disso, Rosa continuou, tenho evidências suficientes para processá-lo não apenas por estelionato, mas por formação de quadrilha, porque descobri que você não está fazendo isso sozinho. Como você sabe disso? Porque sou boa no que faço, Marcelo.
Sempre fui. E agora você vai descobrir exatamente o quão boa. Nesse momento, alguém bateu na porta. Era Rodrigo, claramente desesperado. Marcelo, os investigadores querem falar com você. Não dá mais para adiar. Marcelo olhou para Rosa, depois para os documentos espalhados na mesa, depois para a porta onde autoridades o esperavam. Estava encurralado por todos os lados, sem saída possível. Rosa, ele disse, a voz tremendo. O que você realmente quer? Justiça. Para mim, para as pessoas que você roubou e para todos que ainda podem ser vítimas de gente como você. Se eu fizer o que você está pedindo, se eu devolver tudo, você vai parar de me perseguir? Rosa se levantou da cadeira e caminhou até a porta. Marcelo, eu não estou perseguindo você. Estou defendendo pessoas que não podem se defender sozinhas. É isso que advogados de verdade fazem. Mas você não é mais advogada. Rosa parou com a mão na maçaneta e se virou uma última vez. Errado. Eu sempre serei advogada. Mesmo que não possa exercer oficialmente, sempre serei alguém que luta por justiça. E você acabou de aprender isso da pior forma possível. Saiu da sala deixando Marcelo sozinho com sua consciência pesada e suas escolhas limitadas. Lá fora, o mundo inteiro estava esperando por respostas que ele não sabia como dar. A faxineira humilhada havia se transformado na advogada que ele nunca deveria ter subestimado. O escritório estava irreconhecível na manhã seguinte. Onde antes reinava a arrogância disfarçada de sofisticação, agora havia um movimento frenético de pessoas sérias carregando caixas de documentos e equipamentos de investigação. Marcelo havia sido afastado das funções na noite anterior e sua sala estava lacrada por ordem judicial. Rosa chegou como sempre, mas desta vez não precisou se esconder atrás do uniforme de faxineira. Carla correu até ela assim que a viu. Rosa, você não vai acreditar no que aconteceu. Me conta. Marcelo confessou tudo. Na presença dos investigadores, ele admitiu cada desvio, cada documento forjado, cada centavo roubado. Rosa sentiu uma sensação estranha. Não era exatamente alegria, mas alívio profundo. Ele vai devolver o dinheiro? O processo de devolução levará alguns meses, mas todas as vítimas receberão seus recursos de volta. E mais, o escritório dele vai pagar uma indenização adicional para cada pessoa prejudicada. Quanto tempo isso vai levar? Os investigadores disseram que em algumas semanas todas as vítimas vão receber de volta tudo o que perderam. Rosa se apoiou na parede, sentindo o peso de meses de tensão finalmente saindo dos ombros. A batalha havia sido ganha, mas ainda não conseguia acreditar completamente que tudo havia terminado. Carla, tem uma coisa que preciso te falar. O quê? Eu vou sair do emprego. Carla ficou surpresa. Por quê? Agora que Marcelo saiu, o ambiente vai ficar muito melhor. Porque este nunca foi meu lugar de verdade. Eu estava aqui cumprindo uma missão, e essa missão acabou. Naquele momento, Rodrigo se aproximou das duas. O sócio de Marcelo estava visivelmente abalado pelos acontecimentos, mas também parecia aliviado por finalmente conhecer a verdade sobre as atividades do parceiro. Rosa, ele disse respeitosamente, posso conversar com a senhora? Claro. Eu queria pedir desculpas por todo o tratamento desrespeitoso que a senhora recebeu aqui. Se soubéssemos quem a senhora realmente era... Rodrigo, Rosa o interrompeu gentilmente. O problema não era vocês não saberem quem eu era. O problema era tratarem mal qualquer pessoa, independente de sua profissão ou condição social. A senhora tem razão. Foi uma lição que nunca vamos esquecer. Espero que não esqueçam. E espero que tratem todos os funcionários com dignidade a partir de agora. Rodrigo assentiu envergonhado. Rosa, posso fazer uma proposta? Que proposta? O escritório precisa de uma nova direção ética. Queremos contratar a senhora como consultora jurídica especializada em casos sociais. Rosa sorriu, mas balançou a cabeça. Obrigada, mas não posso exercer a advocacia oficialmente. Sabemos disso, mas a senhora poderia orientar nossos casos, garantir que nunca mais exploremos pessoas vulneráveis. É uma proposta generosa, mas tenho outros planos. Que planos? Rosa olhou pela janela e viu na calçada algumas das pessoas idosas que haviam sido vítimas do esquema de Marcelo. Elas estavam sendo entrevistadas por jornalistas, contando suas histórias de como haviam sido enganadas. Entre elas, reconheceu Antônia Ferreira,
a primeira cliente cujo nome havia encontrado nos documentos. Com licença, disse Rosa, dirigindo-se para a saída. Ela desceu pelo elevador e saiu na rua, onde o movimento de jornalistas e curiosos ainda era intenso. Antônia estava terminando de dar entrevista quando viu uma mulher se aproximando. Dona Antônia, Rosa disse suavemente. A senhora idosa olhou para ela sem reconhecer imediatamente. Sim, sou Rosa Silva. Eu era sua advogada quando conseguiu a indenização do seu marido. Os olhos de Antônia se iluminaram. Rosa! Minha querida Rosa! Eu não conseguia lembrar seu nome, mas nunca esqueci seu rosto. As duas mulheres se abraçaram ali mesmo na calçada, sob os olhares curiosos dos jornalistas. Antônia começou a chorar de emoção. Rosa, você sumiu! Procurei por você quando comecei a ter problemas com a pensão, mas ninguém sabia onde você estava. Eu passei por algumas dificuldades, Dona Antônia, mas nunca esqueci das pessoas que ajudei. Foi você quem descobriu que aquele homem estava me roubando? Descobri e fiz questão de parar ele. Antônia segurou as mãos de Rosa com força. Como posso te agradecer? Se não fosse por você, eu teria perdido tudo. Não precisa me agradecer. Era meu dever protegê-la. Outros idosos que estavam dando entrevista se aproximaram quando souberam que Rosa era a pessoa responsável por expor o esquema. Um por um, eles a abraçaram e agradeceram por ter salvado suas economias e sua dignidade. Bruno apareceu no meio da multidão, carregando equipamento de gravação. Quando viu Rosa cercada pelos idosos agradecidos, percebeu que havia encontrado o final perfeito para sua matéria de acompanhamento. Rosa, ele disse, posso gravar um depoimento seu? Pode. Bruno ligou a câmera e Rosa olhou diretamente para a lente, sabendo que suas palavras seriam ouvidas por milhares de pessoas. Meu nome é Rosa Silva. Sou formada em Direito e passei a vida defendendo pessoas que não tinham dinheiro para pagar advogados caros. Quando forças poderosas destruíram minha carreira, pensei que havia perdido para sempre a chance de lutar por justiça. Ela fez uma pausa, observando os rostos das pessoas que se reuniram para ouvir. Mas a vida me ensinou que justiça não depende de título profissional ou reconhecimento oficial. Depende de coragem para fazer o que é certo, mesmo quando parece impossível. Como você descobriu o esquema? Bruno perguntou, trabalhando como faxineira no escritório do responsável. Ele me humilhou, me desrespeitou, achou que eu era ignorante demais para representar qualquer ameaça. Foi o maior erro da vida dele. Qual é sua mensagem para pessoas que estão passando por situações difíceis? Rosa sorriu, e todos que estavam assistindo perceberam que era o sorriso de alguém que havia passado pelo fogo e saído mais forte. Que não importa quão baixo a vida te derrube, não importa quanto desrespeito você tenha que engolir temporariamente. Se você mantiver sua dignidade e sua determinação, sempre haverá uma forma de se levantar novamente. E para pessoas como Marcelo, que nunca subestimem alguém pela profissão que exerce ou pela roupa que veste, porque às vezes, a pessoa que você está humilhando hoje pode ser exatamente quem vai derrubar você amanhã. A gravação terminou sob aplausos espontâneos das pessoas que haviam se reunido. Rosa olhou ao redor e viu algo que não esperava. Respeito genuíno nos olhos de todos ali. Não respeito pelo que ela havia sido no passado, mas pelo que havia se tornado através da luta. Helena apareceu no meio da multidão, chorando de orgulho. Rosa, você conseguiu. Você realmente conseguiu. Conseguimos, Helena. Você me deu força quando eu mais precisei. O que você vai fazer agora? Rosa olhou para o prédio onde havia passado meses sendo humilhada, depois para as pessoas agradecidas que a cercavam, e finalmente para o horizonte da cidade que finalmente a via como realmente era. Vou abrir meu próprio escritório. Pequeno, simples, especializado em defender pessoas que outros advogados consideram casos sem lucro. Você conseguiu recuperar sua licença? Ainda não. Mas Bruno me disse que com toda essa repercussão positiva, e com Marcelo confessando que participou da armação contra mim no passado, o Conselho de Ética vai revisar meu caso. E enquanto isso, vou trabalhar como consultora jurídica popular, orientando pessoas sobre seus direitos, ajudando com documentos, ensinando como se proteger de golpes. Carla se aproximou, sorrindo. Rosa, posso continuar sendo sua parceira?
Quero trabalhar com você nesse projeto novo. Claro que pode. Vamos precisar de pessoas honestas e competentes. E eu? Helena perguntou. Uma velha aposentada pode ajudar em alguma coisa? Pode sim. Você vai ser nossa especialista em reconhecer quando documentos estão sendo usados para enganar pessoas simples. As 3 mulheres riram juntas e Rosa percebeu que havia encontrado mais que justiça. Havia encontrado uma nova família, uma nova missão e uma nova versão de si mesma que era mais forte que qualquer humilhação que pudesse enfrentar. Semanas depois, Rosa estava sentada em seu novo escritório, pequeno mas aconchegante, quando recebeu uma ligação que não esperava. Era o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados, comunicando que seu caso seria revisado, com boa perspectiva de reabilitação nos próximos meses. Rosa Silva está oficialmente próxima de ser reabilitada para exercer a advocacia, disse a voz no telefone. Rosa desligou e olhou ao redor do escritório simples que havia montado. Na parede, ao lado de seu diploma restaurado, havia uma foto sua no dia em que saiu do trabalho, cercada pelas pessoas que havia salvado. Bateram na porta. Era Dona Antônia, trazendo um bolo caseiro como agradecimento. Rosa, minha querida, trouxe um docinho para você. Obrigada, Dona Antônia. Senta aqui, vamos conversar. Enquanto servia o chá e dividia o bolo com a senhora que representava tantas outras que havia ajudado, Rosa refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. Havia começado com... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот
что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все, что
что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,